E aí, meu? Beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os dias que não são tão excepcionais assim. Os dias que são um pouco quietos, que são um pouco. Que parece que não tá tendo muito progresso. Eu não fiz muito roteiro para esse vídeo. Quero mais aqui conversar com vocês para entender como é que estão se sentindo aí nesse processo de evolução pessoal de vocês. E porque tem dias que durante essa jornada de autoevolução de cada um, que fica um pouco silencioso, você fica um pouco sozinho e parou um cara pra falar aqui bem do lado da janela do meu carro. E nesse silêncio, você começa a se questionar se realmente tudo faz sentido, né? Se realmente está vendo algum progresso ou se é coisa da sua cabeça. Mas é justamente nesses dias mais silenciosos, nesses dias que algumas emoções que ficaram congeladas começam a emergir, que você tem que simplesmente se permanecer de pé. Você tem que se manter firme, se manter de pé para deixar que essas emoções passem por você. Porque depois que elas passarem, vai vir mais clareza, mais sobriedade, mais força. E mais força emocional, psicológica e mais maturidade para o seu ser de maneira geral. O problema é quando esse silêncio, esse desconforto e essa falta de estímulo, que parece que está tudo um pouco meio entediante, se você foge para tentar trazer mais movimento, se você se move para trazer mais distrações, você acaba anestesiando o que deveria ser sentido. E na anestesia você permanece no lugar onde você está. Por exemplo, o sentimento da raiva, o sentimento da solidão, o sentimento da tristeza, eles vão fazer parte desse processo, não tem como fugir deles. A questão é se você vai encará-los de frente ou se você vai fugir, como a maioria das pessoas fazem. E eu digo isso de maneira simples, eu não quero dizer que a maioria está errado ou que a maioria são piores. A verdade a maioria das pessoas não fazem o trabalho que devem ser feitos dentro de si mesmas. A maioria das pessoas estão buscando conquistas externas que validem o seu próprio ego. E para a gente que está dentro dessa jornada, poderia se dizer que é uma jornada de evolução emocional, psicológica, e até algumas pessoas podem dizer que é uma jornada de evolução espiritual, uma jornada de expansão da própria consciência. A gente passa por um caminho que pouco se dispõe. E cada vez vai peneirando, cada vez vai tendo um filtro mais avançado de quem consegue ir mais à frente e quem fica parado onde está. Porque quanto mais você se expande, quanto mais você sobe nos degraus de consciência, mais fino vai ficando o trabalho. E para isso, eu escrevi um livro, que está o link aí na descrição, caso você tenha interesse em ler, porque eu peguei basicamente toda essa bagagem da minha jornada e traduzi de maneira simples para que qualquer um possa avançar as primeiras etapas com mais velocidade.
de passar daquela etapa de expansão para realmente para a integração das emoções. E não somente entender o que acontece. Porque muitas pessoas entendem e passam por esse processo de clareza mental e acham que já entenderam tudo. Só que a expansão da consciência é uma coisa que deve ser vivida e não apenas compreendida com seus próprios pensamentos, mas sim integrada entre corpo e mente. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, o link está aí na descrição. Hoje mesmo eu estou passando por um processo de integração entre psicofísica, entre corpo e mente. E eu estou atravessando esse processo e estou aqui com vocês para dizer que se você também está nesse caminho, é só se permanecer de pé. E é isso.